Olá e bem-vindos a mais uma conversa aprofundada. Hoje a gente vai mergulhar nos bastidores de como o governo brasileiro gasta dinheiro. Ou melhor, como deveria gastar. Exato. Nosso ponto de partida é um material bem denso sobre a nova Lei de Licitações do Brasil, a Lei 14.133. E olha, a fonte trouxe uma analogia que eu achei fantástica. Qual? Se as leis fossem um corpo humano, os princípios seriam o seu DNA. Sabe? Eles são o código genético que define como tudo funciona. É uma ótima imagem. Então, a nossa missão hoje é justamente essa: decifrar esse código, entender não só a lista de princípios, mas a lógica e, principalmente, as tensões que existem dentro dele. E é bom deixar claro que essa não é uma discussão abstrata, né? Entender esse DNA é fundamental para qualquer cidadão que queira saber se o dinheiro do imposto está sendo bem usado. Seja na merenda da escola ou na construção de uma ponte. Exatamente. A gente não vai ficar só na teoria. O objetivo é ver como esse código genético se manifesta na prática, para garantir que as contratações sejam justas, eficientes e, acima de tudo, para fechar as portas para o desperdício e para a corrupção. Certo. O famoso artigo 5º da lei traz 22 princípios. Para a gente não se perder, vamos organizar em grandes ideias, tá? Perfeito. Então, se os princípios são o DNA, vamos começar pelo mais básico, né? Pelos cromossomos fundamentais que a gente já conhece do direito administrativo. A base de tudo. Isso, tipo, legalidade, o governo só faz o que a lei manda, e a impessoalidade. Exato. A impessoalidade é aquela ideia de que a decisão não pode ter cara. Não pode ser pessoal. Não importa se a empresa é do amigo, do primo. Ou de um inimigo político? Nem pensar. O que vale é a proposta, é o critério técnico. Mas olha, dentro dessa base tem uma dupla que muita gente confunde: publicidade e transparência. São parentes, mas não são gêmeos idênticos. E qual a diferença na prática? Uma coisa não leva, assim, automaticamente a outra? Nem sempre. Publicidade é o ato formal de tornar algo público. Por exemplo, publicar o resultado de uma licitação no Diário Oficial. Pronto, o ato é público. Ok, tá lá para quem quiser ver. Pois é. Agora, imagina que essa publicação está num formato super difícil de acessar, com uma linguagem jurídica que, assim, ninguém entende. Aí falta transparência. Ah, entendi. Transparência é mais do que só publicar. É garantir que a informação seja clara, acessível e principalmente útil. Entendi. É a diferença entre, sei lá, jogar um livro na mesa e, de fato, ensinar alguém a ler aquele livro. Perfeita analogia. É isso. E a nova lei reforçou muito essa ideia com a criação do Portal Nacional de Contratações Públicas, o PNCP. Que é esse grande site que centraliza tudo. Exatamente. A ideia é ser um diário oficial turbinado, com uma ferramenta de busca acessível para qualquer pessoa de qualquer lugar do Brasil. A expectativa agora não é só de publicidade, mas de transparência radical, sabe? Certo. E todos esses princípios clássicos, no fim das contas, eles servem a um propósito maior, o interesse público. O objetivo final é sempre o bem da coletividade. Ok, então esses princípios são como a fundação do prédio, a base de tudo. Mas e as paredes? Como é que a lei garante que a competição entre as empresas, sei lá, que querem construir esse prédio, seja realmente justa? Boa. Isso nos leva à ideia de isonomia, a igualdade, né? Sim, mas aqui a gente tem um dos pontos mais interessantes. A isonomia na nova lei não é tratar todo mundo exatamente da mesma forma. Isso seria uma igualdade meramente formal. Certo. O conceito mais importante aqui é o de isonomia material, que é dar um tratamento diferente para os desiguais, na medida das suas desigualdades, para equilibrar o jogo. Peraí. Isso parece um pouco contraditório. Como é que tratar alguém de forma diferente pode ser considerado igualdade? Isso não abre uma brecha para favorecimentos? É uma ótima pergunta porque toca no cerne da questão. O exemplo clássico é o tratamento preferencial para micro e pequenas empresas. Explica melhor. Numa licitação, se uma microempresa empata com uma gigante, a lei dá a ela a chance de cobrir a oferta da grande. Por quê? Porque se entende que a gigante tem mais estrutura, mais capital, mais
mas tudo. Ela já entra no jogo com uma vantagem. Exato. Então, dar essa pequena vantagem para a microempresa não é para favorecê-la, mas sim para nivelar o campo de jogo, sabe? Para aumentar a competitividade e dar a ela uma chance real de participar. É uma forma de fortalecer a isonomia, não de ferir. Faz sentido. É como dar uma vantagem inicial numa corrida para um atleta que, por alguma razão, está em desvantagem para que a disputa seja justa. Perfeito. E para garantir que as regras dessa corrida sejam claras, entra outro princípio-chave: a vinculação ao edital. A ideia de que o edital é a lei da licitação. Exato. O edital é o contrato social daquela competição. Tudo o que pode e o que não pode ser feito está ali. E vale tanto para a administração quanto para os concorrentes. Isso traz segurança jurídica. Mas... Sempre tem um mas. E aqui está um ponto que causa muita confusão. Essa vinculação não é cega. Como assim? Se está na regra, não tem que ser seguido à risca. Se o edital pede um documento com carimbo azul e a empresa entrega com carimbo preto, ela não deveria ser eliminada e pronto. Pelo formalismo puro, sim. Mas a jurisprudência, ou seja, as decisões dos tribunais, e a doutrina, que é o que os estudiosos escrevem, entendem que esse princípio precisa ser ponderado. Ponderado como? Se o carimbo preto em vez do azul não muda absolutamente nada na proposta, se não afeta a qualidade do serviço ou o preço, desclassificar a empresa por isso seria um formalismo excessivo. Seria sacrificar o objetivo principal, que é ter a melhor proposta, por um detalhe relevante. O foco é a competitividade. Entendo a lógica, mas essa flexibilidade não abre uma brecha perigosa. Quem decide o que é um formalismo excessivo? Isso não pode virar desculpa para, aí sim, favorecer alguém, perdoando um erro de um e não de outro? O risco existe, com certeza. E é por isso que a decisão de relevar um erro formal precisa ser muito bem justificada, com base no princípio da razoabilidade, da economicidade. É uma faca de dois gumes. Entendi. Mas a alternativa, que é a rigidez absoluta, muitas vezes leva a resultados piores, tipo afastar propostas excelentes por erros de digitação. E para fechar esse bloco da competição, temos a adjudicação compulsória. Que é? Uma vez homologado o resultado, a administração tem a obrigação de declarar quem foi o vencedor. Então aqui o jogo acaba. Quem ganhou, levou. A empresa vencedora tem a garantia de que vai assinar o contrato e começar o trabalho. Aí é que mora o perigo e a principal fonte de mal-entendidos. A resposta é não. Não? Administração a declarar publicamente: a empresa X foi a vencedora. Ponto. Mas isso não cria um direito automático à assinatura do contrato. Espere um pouco, isso parece muito estranho. Quer dizer que uma empresa pode gastar tempo, dinheiro, montar uma proposta complexa, vencer uma licitação justa e, no final, a administração simplesmente diz obrigado, mas mudamos de ideia? Onde fica a segurança para o empresário? Essa é a tensão. A segurança do empresário existe, mas não é absoluta. A administração pode, por exemplo, revogar a licitação se surgir um fato novo e importante. Tipo o quê? Imagina que a prefeitura licitou a construção de uma creche. A empresa X venceu, mas antes de assinar o contrato, uma enchente destruiu metade da cidade. A prioridade agora é outra, né? O dinheiro precisa ser usado para a reconstrução. Claro. Nesse caso, a administração pode revogar a licitação por uma razão de interesse público que surgiu depois. Ela não pode simplesmente dizer, não quero mais, mas pode justificar a desistência com base num interesse maior. É diferente de anular, que acontece quando se descobre uma ilegalidade no processo. Certo. O planejamento parece ser a base de tudo. Mas como garantir que esse plano seja seguido corretamente? Imagino que, se a mesma pessoa que decide a compra é a que paga e a que fiscaliza, o risco de fraude é enorme. A lei pensa nisso? Pensa, e muito. E essa é talvez a maior inovação da lei no que diz respeito à governança. A gente entra agora no princípio da segregação de funções. Que nome técnico! É um velho ditado, não se pode deixar a raposa cuidando do galinheiro. A lei agora proíbe que o mesmo agente público seja responsável por fases críticas e conflitantes do processo. E como isso funciona na prática? A regra de ouro é:
Quem planeja não executa, quem executa não fiscaliza. Dê um exemplo concreto. Pensa assim, um servidor da Secretaria de Saúde não pode ser o responsável por elaborar o estudo técnico que diz precisamos comprar 10 tomógrafos. Depois participar da comissão que vai julgar as propostas das empresas que vendem os tomógrafos e, por fim, ser o fiscal do contrato que vai atestar que os 10 tomógrafos foram entregues direitinho. Entendi. São funções que precisam estar em mãos diferentes. Exatamente. Para criar um sistema de freios e contrapesos interno diminuindo as chances de erro ou de fraude. Eu já vi casos em que um único servidor atestava o recebimento de material de escritório que ele mesmo tinha comprado. O resultado? Deixa eu adivinhar. Salas cheias de caixas vazias e notas fiscais pagas. A segregação de funções vem para acabar com isso. É como criar um sistema imunológico dentro da administração pública para combater problemas internos. Exatamente essa a ideia. E esse sistema imunológico é reforçado por outros princípios de governança, como o da motivação cada decisão, cada passo tem que ser justificado por escrito, e o da segurança jurídica, para dar previsibilidade e estabilidade às regras. Certo. Mas a Wei não olhou só para dentro. Ela também trouxe princípios que olham para fora, para o impacto das compras na sociedade. É aqui que entram as ideias mais modernas, como o desenvolvimento nacional sustentável. Precisamente. E esse é um princípio que foi muito mal compreendido por anos. Muita gente acha que é só sobre meio ambiente, sobre comprar papel reciclado. E não é? É também, mas não só. Ele tem 3 pilares, o ambiental, o social e o econômico. A lei agora obriga o gestor a fazer uma conta mais ampla. Me dá um exemplo prático. Pensa na compra de ônibus para uma cidade. Olhando só o preço, a proposta mais barata pode ser um ônibus a diesel, mais poluente. Mas o princípio do desenvolvimento nacional sustentável força o gestor a pensar além. Como? Talvez um ônibus elétrico, que é mais caro na compra, gere uma economia gigantesca em saúde pública no futuro por poluir menos, além de economizar com combustível e ter uma vida útil maior. A lei exige que essa conta completa seja feita. Não se busca mais apenas o menor preço, mas o maior benefício para a sociedade a longo prazo. E isso se conecta com o princípio da inovação, imagino. Incentivar o poder público a comprar soluções novas, como o ônibus elétrico, em vez de repetir a mesma compra de sempre. Perfeito. A lei dá um recado claro. A administração pública não precisa mais ser sinônimo de tecnologia ultrapassada, ela deve buscar e contratar soluções inovadoras. Isso cria um ciclo virtuoso, né? O governo se moderniza e, ao mesmo tempo, fomenta o mercado de inovação no país. Certo. Agora, para amarrar tudo isso, tem um último paradoxo que me intriga. A gente falou em transparência, em publicidade como regra, mas e o sigilo das propostas? Como uma licitação pode ser pública e secreta ao mesmo tempo? Essa é uma convivência harmônica e necessária. A publicidade é a regra geral para os atos do processo, o edital é público, as decisões são públicas, as atas das reuniões são públicas. Ok, tudo aberto. Exato. No entanto, o conteúdo das propostas das empresas fica em sigilo absoluto até o momento da abertura oficial. Por quê? Para garantir a competitividade. Se a empresa A soubesse que a empresa B ofereceu 100, ela poderia simplesmente oferecer 99. O sigilo até a hora H é o que garante que todos joguem às cegas, apresentando sua melhor oferta real, sabe? Entendi. Então a publicidade não é anulada. Ela é apenas adiada ou diferida em relação ao conteúdo das propostas. Um princípio não elimina o outro, eles se aplicam em momentos diferentes para garantir a lisura e a justiça do processo. Excelente. Acho que a gente conseguiu decifrar boa parte desse código genético. Se fôssemos resumir em algumas manchetes, quais seriam os recados principais dessa nova lei? A primeira manchete seria: o improviso acabou. O planejamento agora é a pedra fundamental de qualquer contratação pública. A segunda, talvez: a raposa não cuida mais do galinheiro. A segregação de funções é a grande aposta para aumentar a integridade e evitar fraudes. Um alerta importante: vencer a licitação não garante o contrato. A adjudicação declara o campeão, mas a assinatura do contrato é outro passo, que depende do interesse público. E, por fim, as regras são firmes, mas não são cegas.
A vinculação ao edital é essencial, mas pode ser flexibilizada para não sacrificar a competitividade por causa de burocracias irrelevantes. Exato. No fim das contas, todos esses princípios, dos mais clássicos aos mais inovadores, formam uma rede complexa de proteção. Eles protegem o dinheiro público do mau uso e, ao mesmo tempo, buscam garantir que os serviços entregues à população tenham a melhor qualidade possível. Não são só regras de um jogo, são a arquitetura da boa gestão pública. Uma arquitetura da boa gestão. É uma ótima definição. E essa arquitetura me deixa com uma provocação final, uma questão para quem nos ouve refletir. A gente viu que a lei agora incentiva fortemente a inovação. Quer que o governo compre soluções criativas, modernas. Certo. Mas fica a pergunta: como um sistema construído sobre princípios tão rígidos de controle, como a vinculação estricta ao edital e o planejamento super detalhado, pode realmente abrir espaço para o que é genuinamente novo e imprevisível? A estrutura desenhada para evitar riscos e padronizar processos não acaba, por vezes, sufocando a própria inovação que busca incentivar? Essa é a grande tensão que a administração pública moderna precisa aprender a gerenciar.